Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a gravação de mais um estudo bíblico. Hoje estamos indo para a 34ª gravação de estudo e vamos iniciar a leitura hoje lá no livro de Gênesis, capítulo 9 e o versículo 25. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Nínive, de início, certo? Iniciando no versículo 20, Gênesis, capítulo 9, versículo 25, diz assim: E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Indo para Gênesis capítulo 10. Gênesis 10, nós vamos fazer a leitura do versículo 6, que diz: E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Só para a gente se situar o porquê que eu estou fazendo essas leituras, o filho de Cão, né, em algumas versões bíblicas tem lá o nome escrito Cã, foi aquele filho que era o filho de Noé, um dos filhos de Noé, e a gente vê que Noé, ele amaldiçoou o seu filho, né, o filho de Cão, que foi Canaã, certo? Aí no versículo 8 desse mesmo capítulo, Gênesis capítulo 10, versículo 8, diz assim: E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Do versículo 10 ao 11 diz: E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Siná. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Reobote e Calá, certo? Então, a gente vê de onde é que vem a linhagem, né, para a construção de Nínive, né? Vem lá de uma linhagem de Noé que foi amaldiçoada. E logo após foi construída a cidade de Nínive. Agora nós vamos lá para o livro de Jonas, capítulo 3. Jonas, capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 10, que diz assim: Jonas, capítulo 3, versículo do 1 ao 10, que diz: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Então a gente vê que Nínive foi uma cidade que recebeu a pregação da palavra de Deus através do servo do Senhor, que foi Jonas. E quando essa pessoa, a pregação que Jonas foi levar para esse povo era que aquela cidade iria ser destruída devido às práticas erradas que elas vinham cometendo. Só que quando aquele povo recebeu da palavra de Deus, inclusive o rei e os seus grandes daquela cidade, eles começaram a clamar, se humilharam diante de Deus e começaram a clamar pela misericórdia do Senhor, e começaram até a pregoar jejum. Tanto os homens como os animais, eles fizeram um jejum clamando para que Deus ele se arrependesse dessa destruição, que ele já vinha anunciando através de Jonas sobre a cidade de Nínive. E lá no livro de Mateus, capítulo 12, nós vamos fazer a leitura do versículo 41, diz assim, Mateus 12, 41.
Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Né? Então, aqui termina a leitura falando especificamente sobre a história de Nínive, só que eu gostaria que a gente fizesse essa reflexão que Nínive é uma cidade que partiu lá da descendência de Noé, que foi amaldiçoada, certo? Quando Deus estava com seu plano perfeito, já tinha limpado a terra com água, de repente, né, Noé e sua família saem da arca e uma das linhagens dos filhos de Noé acaba sendo amaldiçoada, né, por causa lá de um ato errado, né, que um dos filhos de Noé cometeu. Então, Nínive, logo após, ela vai ser formada através dessa linhagem errada. Só que a gente vê, né, que Deus ele levanta alguém para ir lá, para fazer a proclamação, né, do evangelho, da palavra de Deus daquela cidade, e a gente vê que as pessoas daquela cidade se arrependem. E o que Deus afirma para a gente aqui no livro de Mateus é que nos últimos dias, na volta de Jesus Cristo, a cidade de Nínive vai se levantar e vai condenar muita gente, porque Nínive foi uma cidade que ouviu da palavra de Deus, se converteu, se arrependeu, né? Se voltou para o Senhor, pediu perdão, clamou por misericórdia, e essa misericórdia foi alcançada, né, para aquelas pessoas. Então, assim, eu gosto de ler o livro de Nínive nos estudos bíblicos porque nos deixa de exemplo para as nossas vidas, né? É como se a palavra de Deus, através da história de Nínive, nos afirmasse que por mais que você venha de uma descendência ruim, né? Por mais que sua família venha de uma descendência que várias pessoas praticaram coisas que desagradavam a Deus, por mais que você venha de uma vida, né, de muito pecado, Deus ele está dizendo para você que se você se arrepende, né, de tudo aquilo que você fez e se converte verdadeiramente ao Senhor nosso Deus, Ele está disposto, por ser muito misericordioso, Ele está disposto a te liberar perdão, né? E quando você recebe esse perdão de Deus, Ele te coloca como alguém, né, realmente digno de vir nos últimos tempos, né, julgando aqueles que antes, que continuaram, na verdade, a prática dos erros, de fazer coisas erradas, mesmo após ouvir a palavra da verdade de Deus, certo? Então, fica aí para reflexão sobre a história de Nínive. E agora, né, nesse mesmo estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre uma passagem que tem lá em Apocalipse, que são as 7 igrejas, certo? Nós vamos agora para o livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura inicialmente do versículo 1 e vamos lendo, né, até falar sobre as primeiras igrejas. Então, Apocalipse, capítulo 2, iniciando a leitura no versículo 1, diz: Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tem paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, eu gosto muito também de passar esse estudo sobre as 7 igrejas, né, no decorrer dos estudos bíblicos, porque a gente sabe que hoje existem várias denominações, né? Várias denominações de igrejas que todas se dizem servos do Deus vivo, né? E a gente fica assim, às vezes, olhando, né? E a gente vê muitos questionamentos. Onde é que está a certa, né? Então, a gente sempre vai ter a convicção, né? Através desse estudo, essa convicção fica mais forte, que a igreja certa, a igreja correta, a igreja verdadeira vai ser sempre aquela igreja, não congregação, templo físico, mas as pessoas que seguem a palavra de Deus. E esse livro das 7 igrejas deixa isso bem claro.
Aqui no início a gente vê, né, que o anjo ele escreve a igreja que está em Éfeso, certo? Então, para aquele tempo, daquela época, né, quando a Bíblia foi escrita, o nome da igreja era essa, Éfeso, né? Porque é na localidade geográfica, acredito que por isso leva esse nome. E a gente vê que Deus ele relata que essa igreja tinha muitas obras que realmente eram obras verdadeiras de quem servia a ele. Só que essa igreja estava com uma falta, porque essa igreja não tinha amor. Então Deus pede para que essa igreja melhore em determinado ponto, certo? Então essa é a primeira carta. Na segunda carta, que a gente vai continuar lendo agora, a partir do versículo 8, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz assim: E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Né? Então é mais uma carta que vai para uma outra igreja. E Deus ele fala que nessa igreja, aparentemente, quando a gente faz essa leitura, né, parece que era uma igreja que não tinha, não estava passando por algo, não estava vivendo, não estava tendo, na verdade, condutas que desagradavam a Deus. Né? Mas a gente vê que Deus ele fala que por mais que essa igreja estivesse cumprindo as ordenanças da palavra, essa igreja ia passar por dificuldades, né? E essas dificuldades vinham para que sejais tentados, é assim que a palavra de Deus fala, né? E ia ter um tempo de tribulação, mas Deus pede que aquela igreja seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Então Deus está solicitando que a igreja, se você vem tendo práticas corretas diante dele, que você permaneça, né? Permaneça firme, permaneça fiel, por mais que venham momentos de dificuldades. Vamos lá agora para a leitura da terceira carta, né, que vai para a igreja. Continuando a leitura, Apocalipse capítulo 2, nós vamos fazer a leitura agora no versículo 12, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaal, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, nessa terceira carta, né, a gente vê que Deus também relata que era uma igreja, né, que vinha tendo práticas que desagradavam a ele. Então, uma das práticas era que essa igreja incentivava as pessoas a comerem coisas que eram feitos em sacrifícios a outros deuses, né, comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, é uma igreja que, por exemplo, pode estar trazendo ensinos que comer o que é sacrificado para Iemanjá, o que é dado em sacrifício para Cosme e Damião, né, ou outros santos, não faz mal, né? Deus ele permite que isso seja feito. E na verdade a palavra de Deus ela ensina que não, né? Que não é para a gente ter contato com aquilo que é sacrificado em idolatria. E outra coisa que essa igreja fazia, que também era errado diante dos olhos de Deus, né, que Deus ele afirma aqui, é que essa igreja ela permitia que as pessoas vivessem em fornicação, ou seja, relacionamentos, né, relacionamento íntimos que não era feito sobre
o selo, na verdade, ou então sobre o diante do casamento, né? Eram pessoas que não eram casadas e mesmo assim se relacionavam, e essa igreja estava permitindo que isso fosse feito. Então, o que Deus pede é que essa igreja também ela pare de ter essas práticas, porque isso desagrada ao Senhor nosso Deus, certo? Continuando a leitura, nós vamos lá agora para ver a carta que foi entregue, né, à próxima igreja, continuando a leitura no versículo 18, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiátira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiátira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa é mais uma carta, né, enviada a uma das 7 igrejas, onde Deus fala que a prática que vinha desagradando também tinha a ver com a permissão de comer o que era feito em sacrifício, a idolatria a outros deuses, e o ato da fornicação. Então, é mais uma igreja que Deus ele vê que essa igreja estava levando o nome dele, né, diante da sociedade, só que tinha práticas que desagradavam a ele. Vamos lá agora nesse mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, iniciando a leitura no versículo 1, que é uma carta a mais uma das igrejas, né, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então, aqui a gente vê mais uma congregação. Essa congregação, pelo que se consegue ler, ter de compreensão, é uma congregação que realmente tem muitas práticas que desagradam a Deus, e Deus ele fala que poucas pessoas dessa congregação realmente servem a palavra de Deus, né? Então, como eu disse, eu acredito que essas cartas às 7 igrejas
Deus ele não deixou à toa, né, e traz ensinamento para que a gente olhe, né, pense sobre quantas congregações hoje existem no mundo, né, todas professando o nome de Deus, só que cada um vivendo de uma forma assim, tendo doutrinas diferentes, né, então até por isso que elas levam denominações, né, nomes diferentes uma das outras. Mas eu volto a dizer que o mais importante, assim como essa leitura da carta às sete igrejas nos ensina, que o mais importante é que a gente permaneça firme, sendo fiel à palavra de Deus, certo? Então, continuando a leitura, lá no versículo 7 fala: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, mais uma passagem da palavra de Deus sobre mais uma carta para as igrejas, né? E agora nós vamos fazer a leitura da última carta, que diz assim, continuando no versículo 14, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então aqui mais uma carta a uma das igrejas, e nessa igreja específica Deus ele vem trazer a repreensão sobre riquezas, né? As pessoas que realmente, ou congregações que realmente confiam, né, no valor financeiro que possui, né? Então fica aí a reflexão desse estudo bíblico, né, que iniciou lá falando sobre a cidade de Nínive e termina aqui falando sobre essa carta que Deus escreve aqui no livro de Apocalipse às 7 igrejas, para que a gente venha se atentar, né, fazer uma análise realmente sobre o que Deus descreve sobre essas 7 igrejas e ver onde é que a gente está acertando ou onde é que a gente está falhando, né? Onde a gente está acertando, que a gente permaneça, continue firme, e onde a gente está falhando, que a gente venha realmente a melhorar, porque o que Deus pede é que a gente realmente precisa ouvir o que o Espírito vem dizendo às igrejas, né? Então o estudo de hoje ele fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo estudo de gravação, certo?